Eu quero iniciar nessa noite tentando trazer para você um pouco de fato do que é Jesus. Porque o que aconteceu muito recentemente é que muitas pessoas acabaram por não entender mais quem é Jesus. As pessoas estão em dúvidas e essa pergunta tem que ser feita agora para dentro de você. Mesmo após ver esse vídeo, a pergunta tem que ser feita para mim e para você constantemente. Quem é Jesus? Quem de fato é o Cristo que você crê? Quem é Jesus para você? Será que Jesus é mais um na sua vida? Ou é alguma coisa que você fantasiou um dia? Toda essa ideia, esse vídeo é para tentar mostrar para a gente um pouco de quem é Cristo, mas mais do que isso. Eu quero tentar te mostrar o que aconteceu recentemente. Essa semana, vindo do carnaval, a gente foi chocado, ou algumas pessoas foram chocadas com essa imagem, com tudo o que aconteceu nesse episódio tão estranho que correu no carnaval. Algumas pessoas ficaram chocadas, começaram a defender a Jesus na internet, começaram a ficar tão magoadas com tudo o que aconteceu, e eu quero já começar te falando duas coisas. Será de fato que as pessoas conhecem Jesus? Será que nós que temos total consciência de quem Ele é, quando a gente olhou para isso, o que aconteceu com a gente? Algumas pessoas ficaram chateadas, outras defenderam, outras foram irrelevantes. Mas tudo muda em relação à pessoa de Jesus quando você faz essa pergunta: quem é Jesus? Quem é? Será que Jesus é esse personagem que apanhou lá no Sambódromo? Será que Jesus... Será que eles estão remetendo àquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, nas ruas de Jerusalém? Também um homem que apanhou e foi crucificado. Será que essa aqui é a última palavra mesmo? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13, você pode acompanhar comigo, se você quiser também. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isto. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu os seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Essa é a grande complexidade de saber quem é Jesus. Essa pergunta já foi feita e foi feita pelo próprio Cristo. Ele gostaria muito de saber naquele instante como as pessoas estavam vendo ele, de fato quem ele era. No texto citado acima, onde já se passou a metade do seu ministério, Jesus então estava lá caminhando com eles já 1 ano e meio, quase 2 anos. E nesse momento ele faz essa pergunta para eles. Ele se dirige aos seus discípulos nesse lugar específico, no momento específico que estava sozinho com eles, e faz essa pergunta bem objetiva. E essa pergunta parece então que Jesus está planejando tentar entender um pouco melhor o que se passa no coração deles. E os seus discípulos, aqui chamados então, um momento à parte com ele, respondem para ele. E ele faz essa pergunta: quem dizem que eu sou? Eu quero perguntar para você exatamente isso. Quem dizem que sou? Essa pergunta de Jesus refere-se a todos aqueles que tiveram um contato direto ou indireto com ele em algum momento do seu ministério.
Jesus está perguntando sobre aqueles que frequentavam os cultos nas sinagogas ou as reuniões. Jesus está perguntando sobre aquelas pessoas que foram então tocadas por Ele, que sofreram parte, né, do milagre dEle, que foram parte daquilo que Ele está fazendo. Mais do que isso, Jesus está perguntando porque Ele quer ter a certeza de como essas pessoas de fato estão vendo Ele. Lembre, no meio do seu ministério, 1 ano e meio, quase 2 anos caminhando com seus discípulos, essa pergunta surge. Essa pergunta faz com que os discípulos dele, então, reflitam a respeito da identidade de Jesus. Eles reconhecem que o povo considera Jesus apenas como um profeta importante, alguém de nome. Talvez ali no íntimo, eles estavam tentando até olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eles já estão te considerando importante com 1 ano e meio. Com tudo que o Senhor está fazendo, eles estão te considerando importante. O Senhor é alguém notável. Para alguns poderia ser assim: uau, eu já estou conquistando minha fama. Cheguei a 5.000 seguidores no Instagram. Para alguns poderia dizer assim: uau, eu já consegui, bati o recorde de 5.000 amigos no Facebook. Aí a pessoa vai clicar lá, não cabe mais ninguém. Talvez o que as pessoas estavam pensando de Jesus é algo semelhante a isso. Ele já é equiparado a um profeta desses que a gente não vê há muito tempo, mas agora surgiu. E percebe que eles já acreditavam numa certa tendência de reencarnação aí. Olha só que equívoco. E eles pensavam assim: você é um profeta. Talvez João Batista, Elias. E eles tentavam jogar a Jesus um legado desses homens, sem saber de fato quem era Jesus. E esse é o perigo que a gente corre. A pergunta se refere para a gente também. Quando a pergunta é feita no texto, ela é muito detalhada. E a resposta é: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Muitas pessoas acreditam que Jesus é tudo isso. Algumas pessoas acham que Jesus é, de fato, alguém que faz coisas boas para as pessoas. Até hoje, tem gente que acredita que é isso. Se você parar pessoas na rua, você vai perguntar: quem é Jesus? Jesus é alguém que faz coisas boas para as pessoas. E é essa convicção que muitas pessoas têm dentro da igreja, de quem é o Cristo. Algumas pessoas, quando são indagadas, vão falar que Jesus é um bom exemplo a ser seguido. Quando a gente olha para Jesus, a gente não tem um bom modelo. É por isso que surgiram tanto livro: Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior líder, Jesus, porque todos esses não sabiam de fato quem era Jesus. E o cara que escreveu isso, um deles pelo menos, teve uma declaração fantástica, que eu poderia até ter trazido aqui, que falou assim: quando de fato, depois que eu escrevi tanta coisa de Jesus, que eu fui pesquisar sobre a vida dele, e quis fazer uma biografia dele, eu pude compreender quem era Jesus. E isso mudou minha vida. Augusto Cury disse isso. E mais do que isso, algumas pessoas começam a falar que Jesus é alguém que se diz ser alguma coisa. Tem gente até hoje que acredita nesse Jesus, e por isso não participa daquilo que ele está fazendo. Algumas pessoas de dentro da igreja até, que frequentam reuniões, assim como está acontecendo aqui nesse momento. Muitos dos seus discípulos acabam não o reconhecendo de fato como ele é, o Cristo. Algumas pessoas acham também, depois de ver todos esses escritos, de entender tudo, de tentar achar razão para tudo, começa a achar que Jesus é um lunático e mentiroso, porque ele acredita naquilo que alguém fala que Jesus é, que vai fazer, e de repente aquilo não acontece na vida dele, ele começa a achar que Jesus é um lunático e mentiroso, porque Jesus prometeu a cura e não trouxe, Jesus prometeu a prosperidade e não deu, Jesus prometeu aquilo e não cumpriu. Então ele se tornou um mentiroso. Aos olhos e ouvidos daqueles homens naquele dia, Jesus então está fazendo essa pergunta que ecoa até hoje para muitos dos seus discípulos: como as pessoas estão me olhando? Se eu parar para pensar, antes de você responder quem é Jesus para você, a pergunta que eu tenho para fazer para você é: quem é Jesus aos olhos das pessoas quando olha para você? Quem é o Jesus que você reflete hoje? Quem é o Jesus que você fala hoje para as pessoas? Quem é esse Jesus? E quando eu falo de Jesus, qual desses aqui é? Será que ele também é um lunático mentiroso?
Será que o Jesus que eu falo para as pessoas não cumpre nada? Jesus então faz a mesma pergunta, agora direcionada aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês agora, os meus discípulos, agora que só está a gente aqui, quem vocês dizem entre vocês que eu sou? Se fosse tentar interpretar essa pergunta para a gente e você aí, que está aí me ouvindo agora, quem você acha que Jesus é para você então? Qual é a concepção que você tem a respeito do Messias, do Cristo? Qual é a concepção que você tem a respeito de Jesus? A primeira leitura que eles fizeram é uma leitura muito rápida. Tudo o que aconteceu no ministério de Jesus em quase 2 anos de ministério, configurou então tudo o que eles precisavam ter para gerar essa resposta. Então talvez alguns começaram a pensar ali muito sobre o que era, mas Deus, com toda a sua graça, não permitiu que algum ali saísse falando, mas usou o dom de Pedro, o dom de falar antes da hora, o dom de ser ímpeto, né? Sabe, gente, que eu falei no acampamento, eu falei para você que eu ia contar na igreja, né? Que eu descobri a diferença de dom e talento. Você sabia disso? Tem dom e tem talento, e eu descobri qual que é a diferença. Tem gente que tem dom. Eu vou dar um exemplo bem claro. Sabe aquela pessoa que é bonito, por natureza? Aquela menina que levanta, dá uma olhada no espelho, dá uma chacoalhada no cabelo e é bonita. Sim, isso é dom. Isso é dom, gente. Não tem o que fazer. Sabe? Aquele moço bonito que levanta assim é bonito. Não tem. Não está com a barba ruim, é bonito. Está com a barba sem barba, com barba é bonito. Cabelo ruim, é bonito. E tem gente com talento, que é esses que se arrumam para vir para a igreja. Entendeu? Tem esses aí. E tem gente que tem dom e usa dos talentos. Dá para entender? E quando eu penso em pessoas cheias de dom e talento, eu penso na igreja, penso em todo mundo. No acampamento eles deram risada, né? Que as pessoas sérias demais. E quando eu penso em dons e talentos, eu acredito muito nisso. Deus faz uso disso totalmente. E Ele usa a boca de um homem para falar algo muito forte. Para falar algo que mudaria completamente os rumos da igreja. Para falar algo que mudaria totalmente o rumo do discipulado. Para falar algo que mudaria completamente o rumo da vida daqueles 12 homens que estavam na frente de Jesus nesse instante. E nesse momento que Jesus pergunta, quem vocês então dizem que eu sou? A maior revelação da história é encontrada aqui nesse texto. E ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fala comigo, vamos ler juntos? 2, 3 e... Tu és... Você sabia que essa é a maior revelação da história da humanidade? Nesse instante, o próprio Deus faz uma interferência, digamos assim. Ele entra no momento ali e revela para eles de fato quem o Filho dele é. Esse é um instante que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho. Uma revelação precisa e importantíssima para a continuidade do discipulado e da caminhada com Cristo. Era necessário que os discípulos compreendessem que eles não estavam seguindo somente ou simplesmente um profeta, mas sim o Messias, o ungido de Deus, aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados, aquele que então faria tudo novo, aquele que ia lutar por eles de fato com sua morte e sua ressurreição, aquele que venceria para sempre. Era desse que Deus estava falando. Quem Jesus é para você? Você consegue ter a concepção dessa fala de Pedro? Quando você olha para dentro de você, você tem noção do que aconteceu com Pedro nesse instante? Você tem noção do que é essa declaração para você nesse momento? Talvez a gente não tenha tanta noção. Por quê? Porque a gente precisa de mais coisas para ter essa noção. A gente precisa olhar para algumas verdades bíblicas que somente a palavra mostra para a gente de como isso se dá. E por que isso está acontecendo? Essa verdade precisa ser revelada por Deus no nosso coração. Essa verdade não vem do nosso intelecto, ela vem de uma revelação sincera de Deus. Por quê? O que eu preciso fazer, o que eu preciso entender é que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer a nós essa percepção tão profunda e transformadora. O que eu e você precisa saber é que Jesus Cristo é revelado pelo próprio Deus. É impossível compreender pelo nosso próprio entendimento.
É impossível a sua razão chegar a essa conclusão. É impossível alguém, simplesmente, em qualquer lugar da rua, é impossível para os seus discípulos compreenderem isso com sua mente, simplesmente. É impossível você compreendê-lo simplesmente porque você quer. Aqui entra algo que a gente estuda, né? A doutrina da iluminação. O próprio Deus precisa clarear a sua mente, fazer você compreender de fato isso. Mas por que é assim? É fato que é assim. Olha o texto, diz assim, no versículo 17, quando Jesus diz assim: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Que grande privilégio você teve. Simão era pescador. Simão não saberia dizer isso com o seu próprio entendimento. Simão não saberia interpretar tudo isso. Simão não conseguiria olhar para aquele momento e dar uma daquela, essa foi dentro, hein, Jesus? Simão não conseguiria fazer isso. O que Simão simplesmente fez foi perceber que o próprio Deus estava usando sua vida. E Jesus fala isso: foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso, Pedro. Foi o meu Pai que revelou isso, que trouxe isso à tona. Foi o meu Pai que mostrou isso para você. E o próprio Deus faz isso quando Ele quer tocar nos seus discípulos. E Deus faz isso para mostrar para mim e para você que Jesus não é nenhum desses aí que a gente ouviu falar. Jesus não é só um grande mestre, Jesus não é só um grande psicólogo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, ungido, separado de Deus, Filho do Deus vivo. O próprio Deus está diante deles. Isso é maravilhoso. E isso tem um impacto profundo. Por quê? Porque a igreja é edificada pela revelação de Deus sobre quem é Jesus. Não tem como ser diferente. Todos nós, como igreja, nós somos edificados por perceber e reconhecer, por ser revelado a nós quem é Jesus. Todo aquele que não sabe quem é Jesus não tem como ser parte dessa igreja invisível, grande, que Deus está criando e montando para Ele. Todo aquele que não recebeu essa revelação de Deus em seu coração, todo aquele que não percebeu que de fato Jesus é o Cristo, e isso traz mais perto de Deus, todo aquele que não percebeu isso, simplesmente não tem como estar nessa igreja, porque o próprio Deus precisa revelar isso. Olha o texto comigo. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Você é Pedro. Claro, tem um trocadilho aqui na língua original. Algumas pessoas trocaram tudo, entenderam errado esse texto e começaram a ter outras interpretações a partir daí. A igreja católica mesmo teve uma nova interpretação a partir daí, entendendo que a igreja é formada a partir de Pedro, e é um equívoco. O que Jesus está falando assim, isso de fato é assim, Pedro. Você mesmo, Pedro, você é uma rocha. E sobre isso que você disse, ou seja, sobre essa sua revelação, sobre isso que o Pai te falou, a minha igreja será edificada. Não é sobre Pedro, não tem nada a ver com ele. Pedro, você é uma pedra. Sobre isso que o meu Pai te revelou, a minha igreja será edificada. É por isso que a igreja é edificada pela revelação de Deus sobre quem é Jesus. Então todos os dias eu tenho que me dobrar diante dele e falar assim: Senhor, eu me rendo ao Senhor, sim, porque o próprio Deus está diante de mim. Eu não preciso mais levar oferendas, eu não preciso mais pagar promessa, eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício, pois o próprio Deus está diante de mim. Nós não temos tanta percepção da diferença disso, mas se coloque no lugar de um judeu do primeiro século. Esses que estavam com Jesus, eles levavam as ofertas deles ao templo. Eles viveram esse período de transição. Estava com Jesus, mas ao mesmo tempo eles pegavam a oferta deles, levavam até o templo, porque eles precisavam entregar essa oferta ao templo. E entregando essa oferta ao templo, de fato eles eram abençoados e perdoados. Esse era o sistema que eles acreditavam e de fato o sistema que funcionava. Mas com essa declaração, que o Filho do Deus vivo está aqui diante de nós, diante de vocês, é o que ele fala. Diante da declaração do Filho de Deus está aqui, tudo muda. Olha para mim um instante. O seu casamento tem que mudar diante da realidade de um Deus vivo dentro da sua casa. O seu comportamento tem que mudar diante da realidade do próprio Deus vivendo com você.
Você não tem mais que fazer sacrifícios e procurar Deus nos lugares. Ele está aqui e quer te abençoar. O Filho do Deus vivo te ama e quer caminhar com você. O Filho do Deus vivo está diante de nós, porque o próprio Deus o revelou à sua igreja. Amém, gente? E essa é a verdade que nós temos. E diz mais, qual que é a promessa que então ele faz a Pedro e diante dele toda a igreja? A promessa é essa: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Algumas pessoas interpretam de maneira tão errada. Então, pastor, que a gente concordar, segundo a Bíblia, está ligado lá no céu. Não, não é isso não. Para. O que quer dizer é que, de fato, aquilo que a igreja disser que é, aquilo que as pessoas que fazem parte do reino compreenderem que é, de fato isso está ligado no céu. Ou seja, o meio, o caminho pelo qual as pessoas andarão está determinado por isso. E aonde que a gente vai com isso? Lá para Mateus 28 também, quando ele fala assim, indo por todo mundo, né? Prega o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine essas pessoas. Ou seja, prega, torne-os parte da igreja, e aí ensine essas pessoas a viver de acordo com aquilo que eu ensinei para vocês. E de fato esse ensinamento vem da própria igreja, então é fato isso. A chave dos céus está ligada ao evangelho. Nós temos a chave dos céus, não foi dado a Pedro, foi dado à igreja. Nós com o evangelho temos a chave dos céus. E sabe o que é isso? Significa poder do evangelho. Quando a gente fala, o Espírito Santo age, converte as pessoas e a porta do céu se abre e nada pode superar isso. Amém, gente? Nada pode superar isso. Você tem que entender que isso é poderoso. Nada pode superar isso. Você sabe por que muitas pessoas ficam doentes na igreja, doentes emocionais, doentes de diversas maneiras? Eu acredito que você tem que tomar remédio e ir no médico, sim, não é nada disso que eu vou dizer. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes eles fantasiam o que Deus está dizendo e começam a acreditar em algo que Ele criou e passam a ficar doente. Agora olha para aquilo que a Bíblia fala, para aquilo que está dizendo no texto. Tudo isso está mostrando para mim e para você que a igreja é fruto de uma revelação do próprio Deus, que o meu filho faz parte da vida de vocês, ele está no meio de vocês. A partir de agora, essa é a igreja que aprendeu com meu filho, e a partir daí vai caminhar de acordo com aquilo que meu filho ensinou para vocês. E essa igreja agora vai abençoar os povos. E essa igreja agora detém na mão a chave dos céus. O que é isso? O poder do evangelho para falar em nome de Jesus. E as pessoas serão curadas, o demônio será expulso, a enfermidade vai embora, tudo isso. E mais do que isso, a partir do momento que o Espírito Santo age na vida da gente, nós temos que ser os primeiros a sermos afetados. Assim como aconteceu com os 12. Essa declaração de que Cristo é o Filho do Deus vivo no nosso meio, tem que atingir o nosso coração em cheio, tem que mudar a nossa vida, tem que mudar os parâmetros do rumo da nossa vida, porque o próprio Filho de Deus mora em nós, está em nós. Amém, gente? E essa é a convicção maior que a gente tem. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o evangelho. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. A igreja vai determinar o rumo dessas pessoas e vai ensinar essas pessoas o que elas devem ou não fazer, segundo aquilo que o próprio Cristo ensinou. E mais do que isso, a gente precisa entender aonde que isso de fato comunica com a gente. É simples, é olhar que a igreja é firmada nas promessas de Deus realizadas em Cristo Jesus. Deus promete muitas coisas para nós, e as promessas de Deus são realizadas em Cristo Jesus. Entenda isso, tudo aquilo que você precisa já se cumpriu em Cristo Jesus. Você precisa se render a Ele. Se sua vida está ruim, seu casamento está ruim, você tem que observar algumas coisas. Olhe para o modelo de vida que você escolheu para você. Olhe se esse modelo de vida está de acordo com o padrão do mundo, ou seja, o padrão civil e o padrão espiritual também. Porque Pedro fala dessas duas coisas. Se você fizer algo errado na esfera civil, você vai pagar, você vai ser preso e tudo mais. E você tem que ser assim, você vai ser preso mesmo. Mas se você também estiver andando errado espiritualmente, isso traz consequências sérias para a sua vida.
Não que isso gere o outro, mas é consequência de fato. Então olha para a sua vida, nela num todo. Quais são as coisas que de fato revelam o Cristo, Filho do Deus vivo na sua vida? Quais são as coisas que não revelam esse Cristo? Abandone. Se o seu casamento não revela Cristo, Filho do Deus vivo, se renda a Ele. Peça a Ele para curar o seu coração, para curar a sua vida. Peça a Ele para mudar completamente os rumos da sua vida. Amém, gente? Essa declaração tem que vir do fundo do nosso coração. Nós temos que olhar para todo esse texto e observar que tem algo que Deus está fazendo. E é a partir de nós como igreja. A declaração tem que existir todos os dias. Eu tenho que falar, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração tem que vir do fundo do meu coração todos os dias, para que eu possa perceber esse Cristo vivo e presente em mim e agindo na igreja. Nós somos essa igreja que professamos um Cristo vivo, o Filho de Deus, que venceu a morte e tem a última palavra. Bem diferente daquilo que a gente viu no carnaval. Bem diferente do que aconteceu na cabeça de muita gente até hoje. De algumas pessoas que deram importância, tanta importância a doutrinas, tanta importância a estudos equivocados, tanta importância a coisas que não levavam de fato ao arrependimento genuíno e transformação. A gente tem que olhar para tudo isso hoje e dizer nós, como igreja, que nós cremos no Cristo, Filho de Deus vivo. E a nossa vida deve dizer isso também. Feche seus olhos um instante. Olha para as coisas que não te aproximam de Jesus, que você precisa abandonar. Olha para as coisas que você está com dificuldade de vencer. Olha para as coisas que você tem dificuldade de passar e dar um salto. Olha para as coisas que você está com dificuldade de enfrentar na vida. Isso não é positivismo. Isso é para fazer você andar em passos de fé. Diga para você, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e mora em mim. Quando você começar a perceber isso, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e esse Cristo mora em você, você vai perceber que a sua vida vai se tornar diferente. Pedro, ele não se gabou com isso. 3, 4 versículos depois, Jesus repreendeu Pedro. Pedro não se tornou autossuficiente ao afirmar isso. Pedro se tornou discípulo ao afirmar isso. A partir daquele momento, aquela afirmação, todos eles tinham convicção de quem era Jesus. E o coração deles se tornaram obedientes. Mas em Atos capítulo 3, a afirmação de Pedro foi exatamente essa na sua pregação. Nós cremos num Cristo, que é o Filho de Deus, vivo, está para sempre. E essa afirmação trouxe um poder de Deus sobre aquelas pessoas, mais de 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. O próprio Espírito Santo entrou no coração delas e transformou naquele instante. As pessoas se arrependeram e começaram a fazer parte do caminho segundo as Escrituras. E da mesma forma o apóstolo Pedro, percebendo que o próprio Cristo, aquele que havia morrido, que eles tinham presenciado, tinha ressuscitado, estava vivendo diante deles ali. O próprio Pedro, que tinha traído Jesus, negando Jesus. O próprio Pedro, fraco, oprimido, agora é forte, pela convicção de que o Filho de Deus vivo está diante deles. Agora Pedro olha para todo o cenário de uma cidade totalmente idólatra, de uma cidade destruída por promessas falsas, por julgos pesados, e compreende que a declaração de que Cristo é o Filho de Deus liberta aquelas pessoas. E essa declaração ecoa até hoje nos nossos corações, no coração de todo discípulo de Jesus. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo.
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, Filho do Deus vivo, é capaz de transformar toda a sua vida, toda a sua história. É capaz de transformar todo o seu coração. É capaz de converter pessoas. É capaz de mudar o rumo da vida das pessoas. É capaz de consertar casamentos. É capaz de consertar aquilo que parece totalmente perdido. Cristo, Filho do Deus vivo, é a maior bênção que nós temos hoje, que Deus poderia nos dar, o Filho dele, aqui junto conosco. E Ele está presente nessa noite. Basta você percebê-lo, basta você clamá-lo, basta você falar para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Ele está presente hoje e quer de fato mudar os rumos da nossa vida. Pai querido,